Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos, e 14º Workshop GAPS, pesquisa feita de produtor para produtor. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Rogério Coan, diretor técnico da Coan Consultoria, e o tema da nossa entrevista é Feedlot Summit, o maior evento da pecuária de corte de alta tecnologia, direto da capital brasileira do agronegócio. Rogério Coan, tudo bem? Boa tarde, meu amigo Divino. Grande honra falar com você novamente. Estamos aqui na grande Ribeirão Preto, capital do agronegócio brasileiro, rodeado aqui de muita cana, muito café e de muito bons negócios. Pois é, eu tô vendo que você tá de blusa, cara. Tá frio em Ribeirão? Olha, eu diria que a era glacial chegou aqui em Ribeirão Preto. Porque esse Ribeirão Pretano baixou dos 30 graus, já é frio. Baixou dos 21, a era glacial. Tá muito diferente aqui não, cara. Tá muito diferente, não. Aqui acontece a mesma coisa. Rogério, o evento vai chegando, cara, aí o coração começa a acelerar, ou você já entrou naquela assim, cara, eu já acostumei, já sei que é sucesso mesmo e pronto? Não, o coração acelera, os brancos aumenta, começa a cair, entendeu? A gente envelhece uns 2 anos à frente do tempo, mas faz parte. Tem o velho ditado, né? Quem tá na chuva é para se molhar. No nosso caso, a gente quer se encharcar mesmo, do que faz parte do processo, tá tudo certo. Rogério, eu já te falei isso, cara, e eu acho legal repetir. O seu evento é imponente demais, cara. Ele é muito, muito grande, muito bonito. A gente chega assim, parece que você tá naquele negócio assim nos Estados Unidos, naquelas arenas americanas, cara. Isso. Bom, para ser sincero, eu não posso deixar de dizer, né? A gente viaja muito, né? Eu tive a oportunidade de algumas vezes ir para a Austrália, fui muitas vezes para os Estados Unidos, e a gente vai sempre para os eventos técnicos, né? E a gente vai pensando o que é legal nesses eventos. E a gente se inspirou realmente no evento americano, né? Onde tem essa conotação de você ter um esquema mais ou menos de uma arena, né? Tipo uma PBR, assim, onde o pecuarista, os agricultores, os técnicos extensionistas estão ali para realmente disputar, vamos dizer, boas informações, estarem atualizados sobre o mercado, as tendências, estratégias. Então, tá tudo de acordo com o mote realmente do evento, que é ter arena de negócios, né? É por isso que se chama Feedlot Summit, que você escolheu o nome em inglês e não em português? É assim, tem um pouco disso, né? O feedlot em inglês é confinamento, e o summit é como se fosse o pico de um Everest, vamos dizer. Ou seja, quem está participando desse evento, seja os, vamos dizer, interlocutores, né, os palestrantes, os técnicos extensionistas, estão participando realmente de um evento que é o pico do tema confinamento, da pecuária de corte, né? Porque hoje o evento ele também fala da cria, da recria em guarda-pasto, da terminação a pasto e da terminação em confinamento, sem falar em mercado, né? Então, quando a gente fala que é o pico, né, o summit, é porque é o topo da tecnologia, dos melhores palestrantes do mundo, dos melhores técnicos extensionistas vão estar lá com a gente discutindo e, logicamente, fomentando a aplicação de tecnologia e preparando a caixinha de ferramenta para enfrentar os desafios da pecuária, que nunca deixa de chegar, né? Exatamente. E o público, cara, é altamente... Sim, os top também, né? Pecuaristas, técnicos, zootecnistas, só os fera, né? Para você ter uma ideia, Divino, na nossa estatística, né, a gente recolhe um formulário de todos os participantes, né? Esse evento, ele reuniu em 2024 9,18 milhões de cabeças. Você fala assim, poxa, parece pouco, mas é muita coisa, é muita coisa. Os maiores grupos pecuários do Brasil estão ali, né? Os maiores confinadores, está todo mundo ali. Então eu diria que é um evento assim, de todo mundo se encontrar. Quem faz parte da pecuária de corte brasileira, que está buscando tecnologia, está buscando rentabilidade e competitividade, está ali. Então é realmente o topo, é o summit da pecuária de corte brasileira. Cara, esse ano, infelizmente, tem uma baixa. Professor Matheus Paranhos, que nos deixou recentemente, né? Não tenha dúvida. Olha, eu senti muito, porque o professor Paranhos, ele estava no escopo dos palestrantes desse evento. E eu vinha conversando com ele tinha já confidenciado para a gente o tratamento de saúde que ele estava fazendo, e eu fui vendo que foi agravando, até mais ou menos uns 15 dias antes do evento, eu estava segurando até a programação, porque a gente tinha, da mesma forma que ele, esperança dele estar com a gente lá. E é uma perda, eu diria, irreparável, né?
porque o professor Matheus, eu tive a honra de ter aula com ele na graduação, na Unesp de Jabuticabal, e depois no mestrado e doutorado. Então, além de toda a trajetória de ensino que ele teve comigo, ele estava sempre nos nossos eventos, né? Seja os eventos grandes, os menores, os cursos e treinamentos que a gente também fazia em fazenda junto. Então, poxa, foi uma perda assim que é irreparável e que vai deixar saudade. Com certeza mexe com a gente, né? Rogério, você é zootecnista? Eu sou zootecnista, me formei em Jabuticabal na Unesp em 1998, depois segui no mestrado, doutorado, depois fui me inventar de aprender um pouco de gestão, porque a gente sai da faculdade muito técnico, né? Não sabe fazer conta. Daí eu fui fazer um MBA em gestão empresarial na FGV e depois emendei, agora mais recente, nos últimos 2 anos, um outro MBA em gestão de projetos na Exalc. Então, assim, eu diria que eu sou um zootecnista que faz muita conta. Pois é, mas o que te levou, cara, a querer fazer eventos, e eventos de tão grande porte como esse? Olha, eu comecei a dar consultoria e eu nem era formado aqui no grupo CRV, que é a Lagoa da Serra, empresa de inseminação artificial, aqui em Sertãozinho, né? A doutora Lúcia me convidou para fazer um trabalho de pesquisa com avaliação dos alimentos. Eu já estava sob orientação do professor Ricardo Reis de Jabuticabal. E eu entrei para fazer esse trabalho lá, recebi uma bolsa e gostava muito. E depois eu me formei, fui convidado a ser consultor na nutrição dos touros, fiquei lá por 27 anos. Mas onde que eu quero chegar? Dentro do escopo da Lagoa, estava a questão de estruturar cursos de treinamentos para capacitação da equipe, mas também capacitar os técnicos, as pessoas de campo das fazendas que eram dos clientes da Lagoa. Então nós começamos a desenvolver esses cursos dentro da Lagoa da Serra, sabe? E foi um sucesso. A gente começou a evoluir, até que chegou um ponto que eu falei, poxa, esse negócio aqui tá legal, né? Cada vez que a gente divulga um curso, tá tracionando muita gente, por que não a gente montar um curso grandioso aqui para o Grupo CRV, né? Daí nós pensamos em montar, essa informação chegou até a matriz na Holanda, a matriz da Holanda não aprovou, porque não era o foco da empresa no momento, e daí na época o Gus Lavin, que era o diretor-presidente da empresa, falou, Rogério, o projeto tá excelente, o projeto é seu, você que fez, desenhou, é seu, toca esse projeto que ele vai ser um sucesso. E daí eu comecei a fazer esse evento, dentro da Unesp de Jabuticabal, no primeiro momento, e por incrível que pareça, nós tivemos 42 participantes, o que foi no momento um sucesso, porque até então não tinha eventos, né? E daí de lá para cá esse evento foi crescendo. Vamos comemorar agora 18 anos desse evento em nível Brasil, se tornou internacional, e com a expectativa esse ano de chegar próximo de 2.000 participantes, de todo o Brasil, Mercosul, Austrália, África do Sul, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Paraguai, enfim, muita gente de peso realmente encontrou nesse evento uma rodada de discussão técnica, de mercado, que realmente é relevante para a cadeia produtiva, não somente do Brasil, mas também desses países que eu citei. Rogério, você poderia escolher qualquer lugar para fazer esse evento. Por que Goiânia? Olha, eu tenho um carinho especial por Goiânia por 2 motivos. Primeiro, porque eu tenho muito cliente goiano, né? Atividades pecuárias em Goiás. Então a gente acabou, desde a época que eu me formei, iniciei trabalho de consultoria em paralelo, tudo mais, a gente foi criando amigos e clientes no estado de Goiás. Segundo aspecto que não podemos deixar de considerar é porque Goiânia está no centro do Brasil, né? Então, assim, favorece muito a logística do norte, favorece a logística do sul, do leste e do oeste. Então, é um ponto estratégico dentro de Goiânia para a gente reunir diferentes, vamos dizer, segmentos da pecuária de corte distribuída nesses estados, né? Lógico que o foco não é centro-oeste, a gente acaba focando no Brasil mesmo, por isso que a gente tem todos os estados representados e países do exterior também. No seu ponto de vista, Rogério, o que diferencia o Feedlot Summit de outros eventos, de outros encontros da pecuária de corte no Brasil? Olha, sua pergunta é muito boa, Divino. Muita gente pergunta isso pra gente. E tem um aspecto muito importante que difere. Como eu sou consultor e a gente tem uma equipe que está no campo muito ativa, desenvolvendo trabalho em todo esse Brasil, do norte ao sul, ao leste, ao oeste, a gente entende muito a dificuldade do pecuarista na prática. Então, o que eu procuro fazer? Bom, a gente sabe das dificuldades, sabe dos entraves técnicos, sabe dos entraves de mercado, as falhas de gestão de custos, gestão de risco, gestão de pessoas,
A gente tem a oportunidade, 2, 3 vezes por ano, viajar para fora do Brasil para também entender o que tem tecnologia nova lá fora. Então a gente vai começando, quando acaba um evento, Divino, eu tenho a particularidade de fazer 3, 4 viagens na sequência, assim, sabe? Para diferentes países que são, vamos dizer, de alta tecnologia, seja em gado a pasto, seja em confinamento. Então a gente traz toda essa tecnologia, juntamente com as dificuldades que o pecuarista enfrenta no Brasil, e monta um cronograma bastante técnico, bastante aplicado. E esse ano nós vamos ter 18 temáticas, né? Muita gente fala assim, poxa, Rogério, você montou esse ano o NBA de pecuária de corte. Realmente é essa conotação. A gente traz grandes palestrantes do mundo todo, são os melhores profissionais, não tenha dúvida disso, que a gente tem o cuidado de pensar, cada um na sua especialidade, e monta em 3 dias um NBA. O participante do Feedlot Summit Brasil, ele sai dali realmente preparado para enfrentar os desafios da pecuária. Seja de mercado, seja de aplicação de tecnologia, seja de custo de produção, seja de gestão de pessoas. É realmente o que a gente chama de 5W1H. É uma ferramenta de gestão, né? 5W1H nada mais é do que ensinar assim, ó, o que fazer, como fazer, quem vai fazer e como que vai aplicar. Então, realmente a gente dá muito mastigado, vamos assim dizer, o beabá da produção de bovinos em pastagens e em confinamento. Seja na cria, recria engorda, terminação a pasto ou terminação em confinamento. Ainda mais com informações de relevância de mercado, gestão de custos, gestão do risco, planilhas de custo. Muitos palestrantes disponibilizam as ferramentas que eles usam no dia a dia, seja em consultoria, seja em palestra, para o pessoal entender toda essa mecânica. Então eu diria que é um evento que, ano que passa, ele vai se consolidando como o principal evento da pecuária de corte brasileira. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em alguns instantes. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Estou entrevistando o Rogério Coan. Estamos falando a respeito de um dos maiores eventos da pecuária de corte no país, o Feedlot Summit Brasil. Qual que é o cenário da pecuária de corte brasileira hoje? Olha, nós estamos passando, eu diria, por um momento muito cauteloso, né? Essa questão da tarifa sobre a carne bovina nos traz uma certa depressão. Eu falo depressão porque o pecuarista entende o seguinte, ó. Bom, se eu tenho uma perspectiva de ter mais carne no mercado interno, há a perspectiva do preço cair. É a primeira coisa que a gente pensa como pecuarista, correto? E quando a gente pensa também na reposição, que está precificada relativamente perante as perspectivas de queda da arroba, isso já começa a movimentar uma visão de mercado de que eu paguei caro uma reposição, estou com o custo de produção aqui acirrado, com eficiência, mas com uma remuneração baixa, isso pode impactar negativamente minha operação com prejuízo. Então, assim, isso nos leva a crer no primeiro momento. Mas é importante dizer que quando a gente tem uma barreira comercial como essa, que responde muito pelas exportações brasileiras, é o segundo maior player de mercado depois da China, a gente pensa em paralelo que o Brasil vai ter que correr atrás de outros mercados para suprir essa deficiência. Então eu diria que o cenário ele é um pouco restritivo, um pouco adverso, de muita cautela no curto prazo. No médio e no longo, o mercado vai se ajustar. Então assim, o que eu tenho recomendado para os nossos clientes? Se você analisar hoje de manhã, o mercado futuro dos contratos de agosto a dezembro, ele estava em queda, 0,5%, 0,8%. Se você analisar agora, o mercado já está subindo. Por quê? Porque embora a gente tenha essa restrição, é importante dizer que o mercado de exportação para outros países ele está aquecido. E a moeda de exportação, que é o boi de qualidade, é o boi China, ele está em falta no presente momento. Porque nós estamos tendo uma grande oferta no mercado interno, é de vaca, mas vaca a gente sabe que não exporta para esses mercados, entendeu? Então o que eu posso dizer é o seguinte, pecuarista, olhe para o mercado futuro, entre em contato com o frigorífico, veja de fazer seu boi a termo, faça uma put, que é a trava que a gente faz de opções na bolsa, para você garantir sua margem. Eu costumo dizer, Divino, que margem pequena não quebra nenhum empresário, em qualquer segmento, entendeu? O que a gente não pode é esperar o cavalo passar
e você não, pelo menos, tentar montar nele, entendeu? Porque diante da diversidade do mercado e essa volatilidade, ela é diária, para não dizer que ela é de minuto em minuto, o pecuarista tem que lançar mão das ferramentas de gestão de risco e de um relacionamento com o frigorífico para garantir uma remuneração que garanta uma boa margem de lucro. Vai ser a melhor do mundo agora nesse primeiro momento? Não. Mas para quem está com operações que vão encerrar o abate agora em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente pode garantir essa margem, entendeu? Por menor que seja, ela é positiva. É preferível ter uma margem menor constante do que margens que flutuam muito e acabam trazendo uma instabilidade, não, Rogério? Exatamente. E assim, é uma pena isso acontecer, não vem ao caso citar a questão política envolvida, né? Mas a gente estava em um momento muito favorável, com uma safra recorde de milho entrando a todo vapor. A gente está com uma safra recorde de algodão, com teus coprodutos também entrando a todo vapor. A reposição não está ainda muito precificada, mas a posição de preço nos diferentes estados está muito atrativa, o que é garantir uma margem jamais vista na nossa pecuária se não tivesse acontecido esse percalço, vamos dizer, político, para não dizer democrático, como muitos dizem, né? Eu não digo democrático do meu ponto de vista, mas sim político. Então, assim, o pecuarista tem que ganhar eficiência porteira dentro, tem que ganhar eficiência porteira fora, porque ele é o momento agora dele realmente se posicionar na cadeira e ver onde ele está, onde ele quer chegar para garantir essa margem. Vamos falar um pouco da programação do evento? Aliás, já traz a data do evento aí, a data e o local. O evento vai ser realizado durante os dias 10 a 12 de setembro de 2025, lá no Espaço 2IPs, em Goiânia, Goiás, capital do agronegócio brasileiro, da pecuária de corte. Para quem se lembra, o Espaço 2IPs fica dentro do Clube Jaó. Ele é um centro de eventos muito, mas muito grandioso, muito requintado, realmente preparado para receber os pecuaristas de todo o Brasil, os técnicos extensionistas, para participar desse grande evento. Então, de 10 a 12 de setembro, o evento começa praticamente a 12h30 no dia 10, com a entrega dos materiais, e depois segue com a abertura oficial, e já temos aí 4 temáticas muito, mas muito importantes, Divino. Nós vamos ter uma primeira palestra com o Thiago Bernardino de Carvalho, lá da CPE Exalc, né? Uma pessoa muito, mas muito preparada, que vai trazer informações relevantes sobre o mercado dos agrícolas e de commodities para 2025, 2026. Então, eu sempre tenho conversado com o Thiago e ele está preparando aqui um portfólio muito, mas muito relevante para quem estiver participando do evento, com informações de mercado atualizadas, o que a gente pode enxergar do 2026, 2027. Muita gente acredita que o ciclo pecuário virou em 2025, mas eu ainda aposto no 2026, porque a gente ainda está com muito abate de vaca, né? Então a expectativa é que 2026 e 2027 seja realmente o topo da precificação da arroba do boi gordo no mercado. Lógico que a reposição pode vir junto? Pode, mas nós temos que entender toda essa dinâmica para se planejar, se preparar e usar eficientemente as tecnologias. Depois, Divino, nós vamos ter uma palestra com o Rogério Goulart. Rogério Goulart, para quem não conhece, ele é editor da Carta Pecuária. O Rogério, ele tem uma particularidade de ser uma das poucas pessoas no Brasil, eu acho que até a única, que ele tem estatística desde a década de 70, do boi gordo, do boi magro, da vaca, todos os dias. O pai dele começou a anotar essas informações e ele continuou. Então, o Rogério tem informações de mercado que pouca gente tem. E ele é editor-chefe de um material muito, mas muito bom que se chama Carta Pecuária. Então, a Carta Pecuária, para nós, é como se fosse uma baliza de onde nós estamos, aonde o mercado pode ir, né? Então, é um material muito, muito relevante. E o Rogério vai abrir os números como pecuarista, como gestor de projeto que ele é, de um grande projeto que ele está à frente da família, do que ele tem feito, quais têm sido os resultados, como ele protege dessas adversidades. Então, é uma pessoa muito prática, pecuarista muito bem conceituado no mercado e vai dar uma temática muito legal. Depois, nós vamos ter uma palestra... O tema da palestra dele é como a menor oferta de reposição impacta nas tomadas de decisão do meu negócio, né? É uma pergunta, é um questionamento, né? Exato, porque assim, a gente acredita realmente que a falta de bezerro não vai ser em 2025, ela vai ser em 2026 e 2027. Então, assim, o Rogério sempre está à frente do seu tempo, né? Ele já está enxergando que o mercado está se posicionando e é isso que ele vai mostrar para nós. Poxa, o que eu posso fazer? Se a reposição tende a estar em alta, a arroba também vai estar em alta, como que ficam as margens? Que nível de tecnologia eu posso aplicar, né? Onde eu estou, onde eu posso chegar, né?
E Isso. depois do Rogério tem uma palestra muito boa do Maurício Palma Nogueira, que ele vai falar qual que é o ponto de equilíbrio na aplicação de tecnologia e como que fica a viabilidade econômica diante dos cenários de 2025, desse último semestre, e para 2026. Então, o Maurício, para quem não sabe, ele é o diretor-presidente da Tenagro. A Tenagro é uma empresa muito conceituada, ela que acaba elaborando o sumário do ABIEC, então é um material muito técnico, muito relevante. O Maurício já esteve conosco aqui, já entrevistei o Maurício. Ele é de uma capacidade fenomenal, viu, Rogério? Então, é um cara fora da curva mesmo. Eu digo que ele é meio ET, assim, sabe? Porque ele é fora da curva, ele tem uma capacidade técnica de reunir as informações dos clientes que ele atende, de todo o mercado, que é ímpar, só ele mesmo consegue. É verdade. E por último, nós vamos ter uma palestra do Caio Junqueira. O Caio Junqueira é aqui de Ribeirão Preto. O Caio está à frente da Agro Brasil. E ele também está à frente de uma empresa muito relevante, que é uma corretora de muito nome e renome no Brasil. Quando eu falo nome e renome, porque assim, quando você tem nome é porque você fez coisa boa. Quando você faz muita coisa boa sistematicamente, é porque ela já tem um renome, né? E o Caio está à frente, ele está à frente dessa empresa e trazendo cada dia que passa mais resultados para os clientes. É uma corretora, o Caio opera negócios para ele mesmo, opera para os clientes, que são mais de 100 usuários da plataforma dele, 100 mil usuários da plataforma dele nível Brasil. Então o Caio vai falar, poxa, pecuarista, olha, as ferramentas que nós temos para fazer a gestão do risco são essas. E vou mostrar o que eu faço aqui, ó, o que eu tenho feito para meus clientes, o que eu faço para mim. Então ele vai abrir planilha, mostrar os números, trazer toda essa conjuntura do dia a dia dele como gestor de uma corretora, mas também como gestor das contas dos clientes que estão há muitos anos com ele. Então, assim, eu diria que o primeiro dia, essa tarde, ela está muito recheada de informações de mercado, de estratégias, de proteção de preço. Tudo isso eu acho que vai conglomerar informações para os nossos interlocutores realmente terem uma baliza de mercado muito boa. Porque uma vez que você tem a baliza de mercado, você sabe o que fazer, como fazer. E daí vem o dia, vamos dizer, 11, 12... que daí vem uma bateria. Não, peraí, você tá esquecendo o negócio aí. Mas aguenta aí que você vai falar logo depois dos comerciais, já. Uma nova safra de conhecimento está prestes a começar. É o 14º Workshop GAPS, dias 20 e 21 de agosto no Teatro Lauro Martins, em Rio Verde, Goiás. Prepare-se para ouvir quem faz a diferença no agro. Marcos Troivo, ex-presidente do BRICS, especialista em geopolítica. Kellen Severo, jornalista premiada várias vezes pelo trabalho que desenvolve no agro. Marcos Fava, professor, referência no agro, fundador da Mark Strat Harvey School. Carlos Cruciol, professor e pesquisador premiado. Gisele Santos, engenheira agrônoma especialista em plantas daninhas. Enio Fernandes, consultor, palestrante e professor e liderança em entidades do setor rural. Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapcna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPS, presencial e online. GAPS, 25 anos. Pesquisa feita de produtor para produtor. Prosa boa demais da conta com Rogério Coan. Estamos falando a respeito do Feedlot Summit Brasil. Mas eu dei a deixa antes do intervalo ali, ô Rogério. Você está esquecendo de falar, cara, do networking. E aí, esse momento? Isso eu ia falar por final. Inclusive, nós fechamos ontem. Não, então deixa. No final você conta. Não, eu vou dar uma palhinha agora. Nós fechamos ontem com uma banda de country music muito conhecida no Brasil, que é do Rodrigo Haddad. E o Rodrigo vai fazer o Boteco do Feedlot. Então nós vamos lá, nesse momento, fazer muito network, tomar uma cerveja mas bem gelada. E olha, eu vou te falar que esse ano vai ter cerveja para dar e vender. E, logicamente, umas comidinhas de boteco para fazer um network, vamos dançar, pular com esse povo lá, que eles são muito animados. Então, o Boteco do Feedlot está recheado de atrações aí. Vai ser bem legal. Bom. E agora vem o dia 11. Vamos Vem o dia 11, né? O dia 11, meu Deus do céu, já começa todo vapor aqui. O professor Ricardo Reis, que foi meu orientador de mestrado, doutorado e jabuticabal honesto. E ele vai falar de um tema muito relevante, que é a sustentabilidade. Como que a intensificação da pecuária impacta a sustentabilidade produtiva e econômica, né? O que a gente tem tido de tecnologia, o que está sendo aplicado essas tecnologias, como que é a pegada de carbono, de metano, como que impacta o nosso negócio pecuário do ponto de vista sustentável. Então, o professor Ricardo tem pesquisado esse tema há muitos anos
tem informações extremamente atualizadas, ele vai mostrar para nós, olha, essa tecnologia, ela mitiga aqui carbono do sistema, essa daqui já não. Se você associar essa daqui, que é a integração à lavoura-pecuária, com a suplementação estratégica, você mitiga ainda mais. Então, ele vai falar muito dessas tecnologias, do que a gente está fazendo e quais têm sido os resultados técnicos, econômicos e do ponto de vista da sustentabilidade. Então, professor Ricardo, eu começo o dia 11 a todo vapor aqui com essa temática. Na sequência, vem ninguém mais, ninguém menos que o nosso saudoso professor Moacir Corsi. O professor Moacir Corsi vai estar falando da resposta bioeconômica da adubação e irrigação de pastagens. Um tema que tem crescido muito, mas como toda tecnologia de alto impacto, você tem que estar muito bem afiado nessas tecnologias. Do que é fazer e como fazer para você ter eficiência produtiva e eficiência econômica, né? Então ninguém melhor para falar desse tema do que o professor Moacir Corsi. Na sequência, vem o pesquisador aqui, um amigo nosso, que é o Rodrigo Goulart, aqui da USP de Pirassununga. O Rodrigo trabalha há muitos anos com essa parte de programação fetal, de índices, de métricas relacionadas à cria. E ele vai estar falando aqui como as práticas de manejo podem elevar os índices reprodutivos, a taxa de desmama e a produtividade da cria. Ou seja, vem muito de encontro com esse cenário que nós vamos vivenciar em 2026, que é onde a cria volta no cenário do bezerro caro. Só que de nada adianta você ter um bezerro caro se você não produzir com eficiência, né? Então você tem que ser eficiente para produzir esse bezerro. E o que você faz e como faz? Essa é a tônica da abordagem do Rodrigo Goulart, né? Mestre Rodrigo Goulart, que vai dar uma palestra fantástica. Depois do almoço no dia 11, já entra num outro tema relevante, que é o Boi 777. Nós vamos ter aqui eu brinco que é o pai e o tio do Boi 777. Nós vamos ter o Gustavo Rezende Siqueira e o Dr. Flávio Dutra de Rezende. Ambos vão estar falando aqui na construção da carcaça do Boi 777, o que importa. E o professor Flávio vai falar como que a gente entende o rendimento do ganho na recria e engorda, no sentido da gente realmente construir essa carcaça. Então vamos fazer uma duplinha dinâmica ali, como sempre eles fazem, esmiuçando o Boi 777, que para nós é o boi que realmente traz eficiência produtiva, traz eficiência econômica. Então o tio e o pai do Boi 777 vão estar presentes com a gente ali nessas duas temáticas. Já depois do almoço, nós vamos ter o José Zambrano. José Zambrano, ele está à frente de uma empresa de sanidade no Brasil que atende grandes projetos na parte de cria, recria, engorda, pasto e confinamento. E o José Zambrano vai estar falando de um tema relevante que é quais são os desafios sanitários da recria e terminação. E quando eu falo terminação, envolve TIF e confinamento. E o que a gente pode fazer para ganhar eficiência? Que tipo de farmaco que nós temos que utilizar? Que tipo de manejo, né, zootécnico nós temos que associar para ganhar mais eficiência? Então, o José tem uma experiência muito grande, ele tem um volume de negócios muito grande nessas atividades de cria, recria, engorda, tipo confinamento, muita experiência de campo, muitos dados estatísticos, então ele vai mostrar com maestria para nós essa temática. E depois, na sequência, nós temos uma palestra do professor Flávio Portela Santos. Ele vai estar falando da parte de reidratação de milho e sorgo, principalmente quando a gente está utilizando, no caso do Brasil, o milho Flint, que é um milho duro, né? É um milho que tem uma matriz proteica muito adensada. Ele tem uma digestibilidade diferente do milho americano, que é o dentado. Então o professor Flávio vai estar mostrando o que fazer e como fazer para você ter melhor eficiência na utilização do milho reidratado, do sorgo reidratado, seja na TIP, seja no confinamento. É um tema que a gente vem discutindo muito e vem aprendendo muito com o professor Flávio Portela, porque a cada ano a gente descobre alguma coisa nova em termos de processamento de grãos, né? Então é muito relevante ter ele com a gente lá. E depois vem o painel que eu diria internacional. Nós vamos ter uma palestra com Mike Brown, que é um consultor americano da Elanco, que atende grandes projetos de confinamento lá fora. E ele vai estar falando de quais fatores que impactam a eficiência alimentar e econômica do confinamento. Então o Mike Brown tem uma experiência muito grande. É a segunda vez que ele vem no Brasil. Eu estou trazendo ele de novo porque ele é um profissional que foi muito elogiado, ele colaborou muito com o confinamento brasileiro em 2022, quando ele veio, e a gente está trazendo realmente porque ele tem novidades. Ele faz muita pesquisa vinculado a diferentes órgãos de fomento americano, bem como junto com a Elanco. Então ele vai trazer novidades de lá, do que tem sido práticas de manejo, em perfil de dieta, aditivos, para trazer eficiência técnica e econômica para o confinamento. Na sequência, nós vamos ter um palestrante que ele está à frente dos maiores projetos do mundo de pecuária de corte, que é o Dewald Voslo.
ele é um médico veterinário, ele é consultor na África do Sul. Então, ele vai estar trazendo para nós o que ele tem enfrentado de desafios lá fora, do ponto de vista nutricional, de manejo, de sanidade, de mercado. O que ele tem feito para continuar tendo uma eficiência e um lucro elevado na operação que ele está à frente lá na África do Sul. Então, nesses 2 painéis internacionais, nós vamos ter 2 grandes nomes aí de relevância para discutir tecnologia, gestão e práticas de manejo. E, por fim, nesse dia 11, nós vamos ter o professor Juliano Fernandes, da UFG. O professor Juliano vai dar uma palestra muito interessante. Ele vai estar falando da vitamina A ao zinco, ou seja, de A a Z. O que importa realmente no confilamento para mim buscar uma eficiência bioeconômica? Inclusive, eu fiquei sabendo que ele vai estar divulgando os dados de um novo aditivo nutricional natural, não é artificial, é um aditivo natural, que já tem uma patente requerida, que ele traz mais eficiência alimentar, melhor conversão alimentar no confinamento de uma forma natural. Então a gente sabe que há uma corrida muito grande de proibir antibióticos em todo o mundo, né? E essa empresa, que ele vai comentar os dados, que ele está conduzindo há praticamente 1 ano lá na UFG, mostrando resultados muito consolidados de segurança alimentar, segurança metabólica. Então, a gente fecha o dia com a participação do professor Juliano. Depois, no dia 12, a gente já começa o dia também com um grande profissional, que é o Júnior Caetano. O Júnior, para quem não sabe, ele está à frente da Grande Lago. O Grande Lago é o maior confinamento do Brasil. São 75 mil bois estáticos. Eu dou consultoria nesse projeto há 3 anos. E eu já conheço o Júnior há praticamente 20 anos. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos lá na Santa Bárbara, no Pará, por 3 anos. E cada dia que passo eu brinco que eu aprendo com o Júnior. O Júnior é uma verdadeira bíblia em termos de gestão, de processo, gestão de pessoas. E o Júnior vai comentar para nós quais as melhores práticas de gestão operacional para maximizar a performance de um confilamento que, diga de passagem, tem 75 mil cabeças estáticas. Ou seja, é uma cidade de boi divina, é uma coisa assim impressionante você ver aquele volume de boi. Não, é assim, é o Brasil, né? É um espetáculo à parte. Depois da palestra do Júnior, nós vamos ter o nosso saudoso Antônio Schacker, né? Como que o Antônio Schacker não poderia participar do nosso evento? Essa é uma figurinha carimbada do evento, né? O Antônio, eu vou te falar, né, cara? O Antônio é uma pessoa especial, um ser humano iluminado. O conhecimento que o Antônio tem é surreal. Puxa vida. E ele vai estar trazendo... E a energia dele, né? O cara tem uma energia fora do comum. Não, eu falo que ele tem uma bateria desses carros elétricos, rapaz. Ele roda 500 km sem abastecer. Não, ele é impressionante, o Antônio. E ele vai estar falando de um tema que é bem disruptivo, né? Como que os sensores da inteligência artificial redefinirão os indicadores e as decisões na fazenda. Ou seja, o que é inteligência artificial, o que o machine learning, né, que é o aprendizado das máquinas, dos computadores, vão trazer para o nosso presente e para o nosso futuro. Então, o Antônio já está com essa temática muito bem desenvolvida, ele já está aplicando isso nos clientes da Integra, e ele vai trazer coisa aí que está, vamos dizer, bem disruptiva, que eu já imaginava ver daqui a uns anos, mas ele já está conglomerando essas informações para trazer em primeira mão para nós, né? Vai ser muito interessante. Depois, nós temos uma palestra do nosso amigo Ricardo Arantes. Ricardo Arantes, para mim, é um grande profissional. A gente vê o Ricardo aí estourando nas palestras, nos cursos, treinamentos, nas fazendas, faz empresas de nutrição, sanidade, porque o Ricardo, ele é o cara que mais entende de gestão de pessoas no Brasil. E ele vai dar uma palestra muito focada na dificuldade que nós estamos tendo na mão de obra, na agricultura e na pecuária, de ter pessoas capacitadas, pessoas que estão sendo valorizadas, e nós temos muito para entregar de performance nesse projeto. Então o Ricardo vai mostrar para nós o que ele tem feito nesses treinamentos, nessas fazendas que ele dá consultoria e tudo mais, para realmente tirar o máximo dos profissionais. Então é uma palestra que eu diria que vai ser muito relevante, haja visto os desafios que a gente enfrenta na comunicação e gestão de pessoas. E por fim, a gente vai ter o Luciano Pires. Luciano Pires, ele é fera, o autor do podcast. Nossa, o Luciano, se o Schacker tem uma bateria para durar 500 km, eu acho que o Luciano tem uma de 1.500. O Luciano tem uma energia espetacular. Ele está à frente do podcast fantástico, que é o Café Brasil Editorial. Isso. E o Luciano vai fazer uma temática que eu já assisti, se chama Planejamento Antifrágil. Para quem quer aumentar a chance de acerto em cenário de grande incerteza. Não precisa dizer que o nosso cenário é de grande incerteza, né? E o Luciano vai ensinar como que a gente se planeja diante de um cenário desse. Como que a gente se torna antifrágil diante de uma notícia como nós estamos tendo.
né? É isso que o Luciano vai trabalhar praticamente aqui em 1 hora de temática com a gente, finalizando aqui o Feedlot Summit Brasil 2025. Eu tive a oportunidade ano passado de entrevistar o Luciano lá no Congresso Andave. E, cara, foi sensacional conversar com o Luciano. Ele é de uma receptividade fora do comum, um cara fantástico. Cara, mas assim, olha só, que timaço, viu? Que timaço. É um MBA ou não é? Régua lá em cima. É um MBA ou não é um MBA? Cara. Você tá brincando, é coisa de maluco. Isso tinha que custar R$100 mil para o cara participar. Aliás, falando em custar R$100 mil, eu sei que não custa R$100 mil, mas vale. Vale, mas não custa. Cara, e aí? O pessoal tá fazendo inscrição? Como é que tá o andamento aí? Olha, um pouco antes da gente iniciar aqui nossa atividade, Divino, eu fui informado que nós atingimos 1.301 participantes. Uau! Então, assim, como o brasileiro deixa para a última hora, e o ano passado muita gente ficou de fora, a gente sempre fala, pessoal, o mês de agosto e os últimos 15 dias para o evento, eles são fatídicos, né? Porque o brasileiro vai se planejando. A diferença do primeiro lote para o segundo, para o terceiro não é tão grande, é só R$200. Mas o ano passado teve gente que não conseguiu entrar. Por quê? Eu não podia deixar entrar. Eu tinha um alvará dos bombeiros. O bombeiro não deixa. 1.700. Não deixa! Então o bombeiro, a equipe de bombeiro, que é espetacular, que sempre está junto com a gente lá no evento, e são 3 brigadas de bombeiro, o pessoal começou a ver o público, foi na bilheteria, foi ver na secretaria, estamos chegando no linear. Eu tinha um evento para 1.720 pessoas, habilitado pelos bombeiros, tudo normatizado, tudo certinho. Quando chegou 1.712, eu falei, olha, é melhor a gente parar, porque a chance de a gente ter um alvoroço aqui é grande. E nós tivemos que fechar as portas. Mas mais de 100 pessoas ficaram para fora, infelizmente. Porque tentaram fazer a inscrição na hora. E a gente recomenda que faça com antecedência. Porque a chance de ficar sem participar do evento é grande, né? É uma pena. Meu amigo, bom demais. Mas eu acredito que vamos superar. Vai superar, vai ser sucesso. Vamos superar essa expectativa. Vai ser a melhor edição de todas. Aquilo quiser. Que você põe a mão, Rogério... Cara, você faz o negócio com uma maestria. Você é um grande maestro desse negócio. Aí você faz acontecer de uma forma sensacional. Parabéns. Sucesso para você. E eu tenho certeza, vai ser o melhor de todos, a melhor edição de todos, cara. Muito obrigado. Eu não preciso dizer para você que você não é nem convidado, você é nosso convidado VIP. Eu quero você lá, acompanhando a gente em todas as temáticas, porque tem conteúdos realmente de muita relevância. E para você que está mais do que nunca atualizado, essa é uma oportunidade que eu faço questão de você estar junto com a gente lá, participando do Feedlot Summit Brasil 2025. Meu irmão, vou te dar um abraço lá. Obrigado, viu? E eu que agradeço, Divino. Vou esperar o teu abraço. E uma cervejinha no final do dia. Opa! A resenha lá é boa. Gente, eu conversei com o Rogério Coan, diretor técnico da Coan Consultoria, e ele falou a respeito do Feedlot Summit 2025, o maior evento da pecuária de corte de alta tecnologia. Não é só do Brasil, não, gente. É do mundo. Esse evento é sensacional. Eu conheço. Eu já estive presente e estarei presente nessa edição desse ano. Então, se você que está nos assistindo, nos ouvindo, puder também, será nos dias 10 a 12 de setembro. E o Rogério já deixou a dica, hein? Se você deixar para a última hora, corre o risco de ficar de fora. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.